Você conheceu a tia Neiva? Por 10 anos. Como que era a convivência com ela? Muito harmoniosa, porque tia Neiva, ela sabia administrar as situações, tá? E tia Neiva é uma pessoa muito calma, de muita harmonia espiritual e muito prestativa e uma pessoa bondosa. Como que ela expressava essa bondade, essa prestatividade? Bom, mediante as pessoas que nos procuram, que muitas das vezes vinham procurar ela e ela, a gente observava nela uma bondade espiritual, algo que a gente demorou muito tempo para aprender e conviver com essa pessoa que é tia Neiva, um espírito evoluído, diferente, e assim nós convivemos 10 anos. Como é que é um espírito de bondade? Um espírito de bondade é aquele que não questiona quando precisa fazer o bem. Ele faz o bem sem questionamento, sem truque. Então tia Neiva era isso. Certo. E como que ela planejou aqui o Vale da Amanhecer? Olha, esse planejamento já foi uma coisa ligada aos planos espirituais. O pai Seta Branca, o mentor espiritual desta doutrina, ele descobriu espiritualmente tia Neiva e tia Neiva conviveu com ele aprendendo toda essa parte ritualística, essa linguagem espiritual. Então tia Neiva aprendeu com o espírito de altas hierarquias espirituais, né? Então o ensinamento dela é um ensinamento muito superior ao nosso, tá? Ela precisou treinar para aprender, receber as pessoas, conversar com os espíritos. Então, como já disse, é um espírito diferente. Para mim, foi uma novidade e aceitei essa doutrina sem restrição. E hoje nós estamos aqui com uma grande doutrina para servir ao povo de Brasília, do entorno, dos estados. E essa doutrina está implantada aqui nessa região de Brasília e muito bem aceita. Qual que é a principal linha da doutrina? O que se ensina, o que se prega? Bom, os ensinamentos da doutrina são ensinamentos cristãos, ensinamento cristão no Evangelho, Evangelho vivo, Evangelho do Cristo vivo com os apóstolos. Então são ensinamentos que qualquer pessoa se adapta, porque está no Evangelho. A vida de Jesus, do Cristo vivo, vivida com os apóstolos, é uma linguagem bem direta e reconhecida, uma linguagem que aconteceu com Jesus. Então tia Neiva aprendeu essa linguagem e tia Neiva nunca saiu de uma trilha baseada nos ensinamentos de Deus, na humildade, na tolerância e no amor. Como é que dá para ligar o espiritismo com o Evangelho? É porque o que está no Evangelho é a vida de Jesus com os apóstolos, né? E Jesus sempre foi taxativo no que fez, por onde ele andou, tá? Então nós temos uma ligação muito estreita. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então nós não podemos desvincular uma coisa da outra sem fazer uma ligeira comparação. As comparações de Jesus foi muito bem aceita, porque ele falava por comparação e parábolas. Então tia Neiva também sempre observou essa igualdade do Evangelho, do Novo Testamento vivo, com a linguagem mais moderna de pai Seta Branca, o mentor espiritual desta doutrina. Certo. E o Espírito Santo seria o Espiritismo? Como que eles fazem essa ligação com a Bíblia, o Evangelho, com o Espiritismo? A Igreja Católica, meu mestre, ela fala do Espírito Santo de Deus, tá? Nós sabemos, está na própria palavra de Deus, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, tá? Então, nós somos espírito. Quando viemos ao mundo, nós viemos como missionário. Escolhemos uma família, escolhemos um país, um estado, um município para viver. Então, esse espírito, ele veio com uma coisa definida, tá?
Então o Espírito existe. O Espírito Santo, quando a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos ligando o Espírito Santo de Deus, tá? Mas nós somos corpo e alma e espírito. Por isso é que nós não podemos desvincular, tá? Quando nós desencarna, sai do corpo, ou morre, como a gente conhece, é mais conhecido, nós somos o quê? Somos um espírito. O mesmo espírito que veio para reencarnar, nós vamos voltar para Deus. Então nós somos espírito. Por isso nós falamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não temos como desvincular o Espírito Santo da própria linguagem oficial, da própria origem nossa, como o mandatário de Deus. Deus enviou nós a esta terra para nós reajustar com a nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso vizinho, com os nossos filhos. Então nós fomos enviados. Nós não fomos enviados já pronto. Nós fomos enviados um espírito para este mundo. E escolhemos uma família, um povo. Até o lugar de morar nós já havíamos definido. Onde ninguém pode chorar, porque foi tudo definido por Deus. Então nós somos o enviado de Deus, tá? O Espírito Santo que se refere o Evangelho é o Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que aceitam o Evangelho, a doutrina de Jesus. Podemos igualar ao Espírito Santo de Deus, tá? Então o Espírito Santo de Deus é todos aqueles que adquiriram a fé, a humildade, a tolerância e o amor, tá? E o Espírito Santo de Deus está nele. Ela é uma pessoa muito diferente da gente. Eu ando aqui tranquilo e ela não. Ela tinha as restrições. Então tia Neiva foi sempre uma pessoa do povo, mas nós que somos desta doutrina cuidava das partes que era necessário, do cuidado. Por exemplo, as pessoas vinham e se ajoelhavam nos pés de tia Neiva. E muitas das vezes ela ficava empancada, sem condição de andar. Vinha gente de todo lado, atrás de tia Neiva, procurando a cura, procurando a palavra de amor. Então eu que já estava nessa doutrina, cheguei aqui com 20 anos de idade, em novembro de 1975. Eu completei 20 anos em julho e em novembro eu passei a fazer parte dessa doutrina. Cheguei do Nordeste, sou nordestino, tá? E vim para Brasília, como todo nordestino vem, como todo mundo vem. Procurei emprego para ajudar minha mãe a criar os meus irmãos lá no interior do Piauí. Então vim trabalhar. Encontrando esta doutrina numa linguagem que identificou comigo, eu não tive dúvida de aceitar. Entendeu? Aceitei e estou aqui até hoje, assumindo um cargo nesta doutrina, com muita perseverança, porque quem conhece sabe fazer. Então eu aprendi, fiz vários cursos aqui dentro, de reciclagem, de melhoramento. Acabei de aposentar também para exatamente cuidar melhor das coisas, dos afazeres da doutrina. Então, quando o visitante chega aqui ao Vale do Amanhecer, nós que somos recepcionistas, esteja agendada ou não a visita dele, nós recebemos ele, desejamos boas-vindas, claro, com uma postura de identificação, identificou eu sou recepcionista, em que é que nós podemos ajudar. Nisso a pessoa fica à vontade, tá? Que a nossa intenção é deixar o visitante, muitas das vezes eles chegam e ficam ali fora e a gente percebe que ele ou está com medo de alguma coisa, porque até há pouco tempo o espiritismo era tido como algo que fazia o mal, que prejudicava as famílias. Então muita gente chega e fica receoso. E eu vou lá e convido a pessoa a entrar no templo.
E ele me diz, não, aqui tá bom para mim, aqui tá tudo certo, tal, nós só queria vir aqui. Não, por favor, você não veio tão de longe, veio lá de Brasília, veio de algum estado diferente. Por favor, vamos entrar, se sinta à vontade. Naturalmente ele viu que não era aquilo que falaram para ele, e eu vou mostrar para ele, apresentar essa roupagem das pessoas que frequentam a doutrina, vários tipos de uniforme, principalmente das mulheres, que a gente chama de ninfas, das missionárias. Vou falar desse uniforme, como nasceu, vou falar dos compartimentos do templo, até o modelo de cruz que nós temos aqui, esse tecido que está na cruz, tá? Todo mundo tem o direito de saber por que que essa cruz, ela tem esse tecido. Por que tem? Por que que tem? Porque é uma representação daquele tecido que foi colocado no rosto de Jesus Cristo, que os católicos, e é do conhecimento de todo mundo, que chama o Santo Sudário. Então ele representa o Santo Sudário, porque foi tirado do rosto de Jesus e após a decisão dele ser sepultado, foi colocado na cruz. Então esse tecido ficou lá na cruz após o sepultamento de Jesus, tá? Pegaram e deixaram na cruz o pano que foi tirado do rosto dele, colocado por Maria de Madalena e deixado na cruz. Então esse tecido representa o Santo Sudário, o mesmo tecido que foi deixado na cruz após ele ser retirado e levado ao sepulcro. Tá? Depois da recepção, a pessoa entrou? Entrou, eu vou mostrar para eles como o paciente chega, por que é que ele chega, qual motivo trouxe ele aqui, se foi uma curiosidade. 90% a gente vê que era uma curiosidade, mas tem algo diferente que trouxe ele aqui, tá? Quando eu levo ele na consulta com a entidade de luz, com o preto velho, com o caboclo, eles vão ver que ao ele ser atendido, ele sai dali com outra mentalidade, porque as entidades são entidades da alta hierarquia, fala a palavra de Deus. No Evangelho está dizendo que para você definir o espírito que vem de Deus para o espírito da terra, é que existe uma linguagem. O espírito que vem de Deus, ele fala das coisas de Deus. E o espírito da terra só fala da coisa da terra. Por quê? Porque ele vive na terra. Entendeu? Então existe uma grande diferença dos espíritos, dos mentores espirituais, que o pai Seta Branca lutou muito para trazer o ensinamento, para compor o corpo espiritual da doutrina, de que aqueles que ainda estão vagando, que vêm aqui como pacientes espirituais. Então a palavra da entidade é uma palavra forte, que fortifica o espírito daquela pessoa que veio aqui, muitas das vezes por curiosidade, tá? Mas ele sai daqui com outra energia, porque aqui, meu mestre, nós fazemos uma troca de energia, a energia da áurea, a energia do plexo, tá? As vibrações que recebemos na rua, nos serviços, nas festas, em qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar, que são as invejas, os desejos, as maldades, ela fica acumulada na face da pessoa, na região do chakra, que chamamos de chakra, ou no plexo, aqui na região do umbigo. Então ela é uma energia magnética e animal, que a gente chama de energia do homem para o homem. E todo mundo, independente de ser daqui, de ser de outra doutrina, está exposto, porque vivemos na Terra, tá? Então quando essas pessoas são retiradas essa energia da áurea dele e do plexo, dos chakras dele e do plexo, ele sente um alívio, ele passa a respirar com mais intensidade, ele passa a ver aquela pessoa que se dizia inimigo dele, ele passa a ver ele como um irmão, tá? Certo? E após o atendimento com os caboclos, passa por uma série de salas onde acontece o quê? É de acordo com a necessidade daquela pessoa, tá? Nós temos vários setores de trabalho aqui. A primeira é os tronos, tá? Lá na consulta. Nós encaminhamos lá os tronos. Após isso, após a consulta, o mentor vê as necessidades dele
e pode designar ele para qualquer um setor de trabalho. Muitas das vezes ele passa em um ou dois trabalhos. E se for um caso mais, vamos dizer, grave, ele passa em todos os trabalhos, tá? O paciente que chega aqui por volta de 3, 4 horas da tarde, por volta de 7 da noite ele já está indo embora e ele tem passado em todos os trabalhos aqui e volta no dia que ele quiser. Não tem negócio de vir 7 vezes, de ter que acender vela, não. Recomenda só a água fluidificada para ele. E ele vem no dia que ele quiser. Não tem que cobrar nada dele, nem tem que determinar quantas vezes ele tem que vir, tá? E esses trabalhos, o que acontece nos trabalhos? Bom, como já disse, o nosso trabalho é um trabalho, tirando os trabalhos dos tronos, que é um trabalho de comunicação e desobsessivo. O que é um trabalho de comunicação? É onde a gente vai fazer uma consulta. O mentor, ao paciente chegar no tempo, o mentor já sabe o motivo da vinda dele aqui. Então ele vai fazer um complemento de limpeza na áurea dele, tá? E depois ele vai contar alguma novidade que trouxe ele aqui, ou que alguém está passando e que ele veio aqui até por causa de outra pessoa que não pôde vir. Fazendo isso, o mentor vai retirar com bastante precisão, afastar toda aquela energia que está com ele e, consequentemente, dizer para ele palavras de carinho e palavras que ele vai entender e recomendar que ele passe nos outros trabalhos. Todos os outros trabalhos são trabalhos de energia. Nós trabalhamos com energia. Com energia. O paciente senta, fica nesta posição, com o pensamento elevado a Jesus. Há algumas pequenas recomendações a eles, que levam o pensamento a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, e assim ele vai levar o pensamento no Cristo, independente da religião dele, ou do lugar onde ele vive, ele vai mentalizar Jesus. E aquela energia vai ser repassada a ele, aquela energia daquele trabalho vai ser repassada a ele. Consequentemente, vai haver imediatamente uma troca de energia muito profunda e ele vai sair daqui já com outra visão espiritual. Nós temos dois dias de trabalho intensivo. O que é trabalho intensivo? A gente chama de trabalho oficial. O trabalho intensivo é aquele que funciona todos os setores de trabalho, dando condição ao paciente passar em todos os trabalhos, que a gente chama de trabalho oficial, que pode ser quarta ou sábado. As pessoas que passam lá no médico de cura, ele deixa o nome no livro, então nós temos um controle, vamos dizer assim, atendeu 600 pessoas hoje, lá para 11 horas da noite, nós fechamos o livro, quando já não tem mais ninguém para passar, e às vezes dá 600, 700 pessoas, dá 10 folhas de livro, tá? Então nós temos um controle por alto, tá? Então, a maioria das pessoas não passa na sala de cura, ele passa nos tronos, depois vai passar numa indução, na linha de parte dos caboclos, para fechar o trabalho e vai embora. Então nós não temos um controle oficial de quantas pessoas vêm aqui quarta e sábado e domingo, tá? Mas todo dia nós temos muita gente aqui. Você pode chegar aqui terça-feira, 5 horas da tarde, nós temos bastante gente, que são os dias de retiros. Então nós temos pessoas que vêm de muito longe, que escolhem esses dias para passar, considerando folga, mais calma, né? Que é durante o dia, nós temos dia aqui que é calmo. Nós temos pessoas que vêm participar do retiro
e temos pessoas que vêm passar nos trabalhos. Então nós temos basicamente de 500 a 600 pessoas, quarta e sábado e domingo. Deixa eu fazer uma comparação muito simples. Quando eu quero ir ao médico, eu penso assim, poxa, dia de domingo de manhã, é o dia que todo mundo acorda mais tarde, eu vou ao médico, o médico vai estar lá, eu tenho certeza que o médico vai estar lá, e eu vou fazer uma consulta rápida. E eu vou ao médico. Quando chego lá, é o dia que tem mais gente. O retiro nosso começa 10 horas da manhã, encerra ao meio-dia, e a partir de 3 horas ele começa um retiro onde vai funcionar alguns setores de trabalho e onde tem a quantidade mínima de pessoas. Então, todo dia nós atende bastante gente aqui. Então, o retiro é uma diferença. Funciona poucos setores de trabalho pela quantidade de médio de atendentes que temos, né? É o dia de trabalho, todo mundo aqui tem que trabalhar e tudo mais. Quarta, sábado e domingo é um dia que o trabalho é completo, a pessoa sabe que ele precisa passar em vários setores de trabalho. O pai Seta Branca, esse cacique Seta Branca, Tia Neiva, em 1958, Tia Neiva era católica, apostólica romana, mãe de 4 filhos, tinha 32 anos de idade, nova. A Tia Neiva em si não tinha necessidade nenhuma de ser espiritualista, de ser uma clarividente, tá? Mas já na metade do ano de 1958, a Tia Neiva começou a ter visões espiritual. O que é visão espiritual no caso de Tia Neiva? A Tia Neiva começou a ouvir no ouvido dela perguntas sem respostas. As pessoas que desencarnavam ou morriam, como é mais chamado, a Tia Neiva via as pessoas, tá? E Tia Neiva não tinha como responder. Naquele tempo era considerada uma pessoa desajustada, um pouco louca, doida até. Tia Neiva não sabia responder as perguntas desses espíritos que vinha a ela com perguntas fora do momento, tá? Pai Seta Branca, ela também não conhecia Pai Seta Branca, mas Pai Seta Branca se apresentou a ela do mesmo jeito que ele está aqui, na figura de um cacique. Se apresentou com uma seta na mão, tá? Porque o Pai Seta Branca, ele já teve 19 encarnações. E uma das últimas encarnações sua, aqui na América Central, o Pai Seta Branca se apresentou às pessoas na época com essa seta e ganhou esse apelido de Seta Branca. Ele andava nos povoados, nas regiões, com essa seta. E o pessoal começou a chamar ele de Seta Branca e começou a receber dele várias respostas que não tinha condição de ninguém na época, tá, responder. Então, despertou nas pessoas uma curiosidade muito grande. E aí o Pai Seta Branca ganhou esse apelido de Seta Branca, porque ele andava com a seta na mão. O que dizia essa seta? A seta era uma arma de empunhar. E ele já andava oferecendo ela para as pessoas, tipo um presente. Então o Pai Seta Branca foi tido como um grande mensageiro de Deus, um franciscano que teve essa roupagem
como franciscano, ele viveu como São Francisco de Assis, ele é uma encarnação de São Francisco de Assis. E da herança dele, da roupagem dele, nós ganhamos essa roupa, essa cor marrom, tanto na saia das senhoras, das ninfas, como nas calças dos homens, tá? Então, foi em memória essa roupagem de São Francisco de Assis. Ele usava uma bata marrom, não era um marrom parecido com esse, mas mais suave. O tecido mais apropriado para representar a roupagem de São Francisco de Assis, que ele mesmo pediu, foi esse tecido aqui. Um tecido marrom, mais forte, mas que seria a representação da roupagem de São Francisco de Assis. Então o pai Seta Branca se apresentou a tia Neiva com essa seta, e assim ele foi chamado e trouxe vários mentores da alta hierarquia, tá, espiritual, como seguidor dele, e implantou essa doutrina através de tia Neiva. Por exemplo, pai João, pai Zé Pedro, são espíritos da alta hierarquia, e são espíritos da nossa América do Sul, entendeu? Daqueles que vieram como escravos lá da África, entendeu? Mas pela graça de Deus eles são espírito de natureza nobre, espírito que tem o dom da palavra, foi muito bem aceito entre nós. E nós temos os pretos velhos, trazido por pai Seta Branca, como uma divindade espiritual que vem de Deus. Porque, como já disse, quem vem de Deus fala as coisas de Deus. Quem é da terra fala só das coisas da terra. E eu não estaria enganado esse tempo todo, com mais de 1 milhão de seguidores nesta doutrina, seria que esse tempo todo nós conseguia estar sendo enganado? Eu não. Nós temos pessoas estudiosas, essa doutrina foi estudada por teólogo, o padre César, que estudou a vida de Tia Neiva, passou 2 anos aqui no Vale do Amanhecer. Foi enviado pela Arquidiocese de São Paulo para estudar essa diferença de religião aqui em Brasília. Então ele não encontrou nada que denigrisse a palavra de Deus, que denigrisse as famílias. Então ele escreveu ao Papa João Paulo II, tá? Na sua posse, ele é ainda novo, nós temos registro, e levou um cartão de Natal e um compacto, na época chamava compacto, tá? Era um LPzinho, um compacto, um LP e tinha um compacto. Levou gravado para o Santo Padre. E claro que os assessores não iam deixar de ver. Ele mandou um cartão de Natal para a tia Neiva, elogiando o nosso trabalho. E olha que um teólogo, ele tem toda a possibilidade, porque ele é um teólogo, ele é um padre teólogo, padre César, de dizer sim ou não. Nós nunca tivemos nada que fosse proibido, que fosse entre 4 paredes. A nossa doutrina sempre foi aberta. Por isso é que expandiu tanto. Hoje nós temos mais médium nos estados e até no exterior do que aqui. Pessoas que nunca vieram aqui ainda visitar o templo. Há uns 3 anos atrás nós tivemos uma divisão da doutrina. Tia Neiva teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. O primeiro filho dela, ela determinou a ele que tomasse conta da administração dos templos externos, dos estados. Aqui em Brasília, essa sede nacional, só pode haver aqui. É por isso que a gente chama de templo-mãe. Não pode botar um templo nas cidades satélites nem no plano piloto, no centro de Brasília. Então, os templos só podem ser nascidos nos estados, em cada cidade. Já tem cidade aí, por uma questão até de idealismo, que tem 2 e 3 templos, tá? E não tem nenhuma rejeição, o povo aceitaram. Quem é católico continua sendo católico, quem é evangélico continua sendo evangélico,
E quem não gosta das duas coisas é seguidor da doutrina de Jesus, a doutrina do Pai Seta Branca, do Vale do Amanhecer, como é mais conhecida, tá? O nome Vale do Amanhecer se confunde com o lugar. De 1969 para trás, não existia essa palavra, Vale do Amanhecer. Existia o ESB, União Espiritualista Seta Branca, tá? Em 1969, Tia Neiva estava na cidade de Taguatinga, uma das cidades mais crescidas de Brasília, tipo uma pequena capital. Se fosse dividir Brasília, ela seria uma capital com tudo enquanto há. Então, nós temos Tia Neiva vivendo em Taguatinga até fevereiro de 69, tá? Quando foi em novembro de 69, Tia Neiva veio para aqui, para este lugar. O pai Tiãozinho, um dos mentores, assessor de Pai Seta Branca, pediu a um dos seus seguidores, um senhor, que procurasse um lugar bem distante do povo para agregar o povo de Tia Neiva, porque já não cabia mais em Taguatinga, tá? E esse senhor veio, designado pela espiritualidade, aqui para essa região. O nome daqui dessa região, que era distante de Planaltina, não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, tinha só um córrego, chamava Vale do Pipiripau, tá? Vale do Pipiripau, uma fazenda que tinha uma posse, que esse terreno era do Estado, que até hoje continua sendo do Estado, do governo do Distrito Federal. Hoje nós temos 35 mil habitantes aqui, 90%, 95% são da doutrina. E o nome Vale do Amanhecer foi para adequar a linguagem do povo, que já era Vale do Pipiripau. Perguntado a Tia Neiva, ela disse, por orientação espiritual, o lugar se chamaria Vale do Amanhecer. O que é amanhecer? Um novo amanhecer. Um amanhecer, as coisas que a gente tem mais natural na nossa vida, é o amanhecer do dia. É um novo amanhecer, é uma nova vida. Todo dia esperamos por dias melhores, claro. É um novo amanhecer. Então o lugar ficou chamado Vale do Amanhecer por uma questão espiritual, tá? Então o Vale do Amanhecer confunde. O nome dessa ordem é a Ordem Espiritualista Cristã, tá? E há 3 anos atrás, por uma questão que houve, uma questão de entendimento, o pessoal que era dos tempos externos, uma parte, optaram a registrar uma nova, um novo modelo de doutrina. Tem as mesmas palavras que Tia Neiva deixou. A Tia Neiva falava dos tempos externos, tá? E ela chamava instâncias, o coordenador das instâncias. Quer dizer, uma instância é um complemento de alguma coisa, chamamos de instância. E as instâncias do amanhecer começou a crescer muito, tá? Começou a ter tempo no Pará, no interior do Goiás, no interior de Pernambuco. Então precisaria de uma pessoa de punho para administrar esse tempo. E ela escolheu o filho dela, o mestre Gilberto, o mais velho, tá? E ele com muita energia começou a administrar os tempos externos, tá? Como os tempos externos cresceu muito, hoje nós temos em Portugal, que foi muito bem aceita essa doutrina lá em Portugal, na cidade do Porto, tem muitas centenas de pessoas que são dessa doutrina, que vestem essa roupa, dessas moças, dessas jovens, lá em Portugal. Nós já temos um grupo muito pequeno nos Estados Unidos, num país de origem kardecista, tá? Então a doutrina está expandindo. E aí houve uma necessidade de dividir essa doutrina. O filho mais velho de Tia Neiva ficou na coordenação dos tempos externos, tá? Então ele é o coordenador dos tempos externos, tá? Que a gente chama de CGTA, Coordenação Geral
dos tempos do amanhecer. E ele registrou, e houve uma pequena divisão da doutrina original, que é do templo-mãe. É como você tivesse uma grande fazenda e dividisse ela no meio, tá? E criou um mal-estar entre as pessoas. Uns diziam que estavam bem melhor seguindo os tempos externos, na coordenação do mestre Gilberto Zelá, do Trino Ajarã, e o filho dela, mais novo dos homens, é o mestre Raul Zelá e o Trino Ipuarã, vendo a doutrina sendo desviada por pessoas que se disseram contra a opinião original dele, começou a tomar partido sobre a doutrina. E ele, muito sabido, reuniu nós que somos daqui do Templo Mãe. Eu sou morador de Brasília, sou daqui do Templo Mãe, e há de morrer e ser enterrado aqui bem pertinho. Eu não tenho mais projeto para mim, tá? Ele assumiu a doutrina, nós apoia ele, ele está aí desenvolvendo o mesmo trabalho que Tia Neiva deixou, com bastante intensidade. O mesmo trabalho que acontece nos tempos externos, acontece aqui também, tá? Então, foi uma questão só de entendimento, tá? Hoje nós não temos questionamento sobre isso. O médium que quiser frequentar lá, frequenta aqui. Agora, aqueles que exercem cargo dentro da doutrina, ou ele frequenta lá ou ele frequenta aqui. Mas nada impede dele vir aqui participar de um retiro. Ele só não pode se expor, falar sobre essa doutrina que é a Ozoek. Eu, por exemplo, eu sou o braço desta doutrina também, exerço um cargo. Amanhã pode ser outro. No momento eu não posso ir lá num tempo externo que seja ligado à CGTA, Coordenação Geral dos Tempos do Amanhecer, e me expor. Por quê? É uma questão de ética, tá? Mas ninguém aqui preocupa mais com isso. Neste ano, no primeiro momento, foi muito comentário. Hoje, ninguém não comenta mais. Por quê? O paciente que é atendido lá, ele é atendido aqui também, tá? E o médium que não tiver muito satisfeito, achar que um oferece algo diferente do outro, o outro tem uma energia mais apropriada, é um direito de cada um. Então nós não questionamos. E todos nós somos, se eu sair daqui e ir lá para Olinda, no Pernambuco, eu tenho certeza que os meus irmãos de lá vão me receber muito bem e com muito respeito. Se um presidente do templo lá do Rio Grande do Sul, é onde nós temos mais médio, o pessoal, os gaúchos lá aceitaram a doutrina como um prêmio, tá? Então quando eles vêm, eles são muito disciplinados. Os gaúchos, eles vêm aqui com muita frequência, 3 vezes por ano, e eles são muito disciplinados, são firmes. Se alguém chegar lá que não faz parte do templo que pertence ao Ozoek, ele vai ser muito bem recebido também. E nós não queremos nem perguntar se ele pertence à CGTA ou se pertence ao Ozoek. Não está em discussão. Porque o plano espiritual não foi dividido. Jesus não dividiu ninguém. O Pai Seta Branca, ele é um somador de opinião. Então, o Pai Seta Branca é mais um que chega para ser doutrinado, emanado e curado. Então nós não temos discussão nenhuma sobre essa questão. Foi dividida, foi a justiça, foi consultado o melhor caminho para nós aqui de Brasília, do Templo Mãe, e o melhor caminho, consequentemente, para o pessoal dos tempos externos. E todos eles, nós estamos de portas abertas, e eles também para receber nós. Eu sempre viajo, agora mesmo eu estava para lá de Goiânia, uma cidade chamada Santa Bárbara, recebi pessoas, fui fazer uma palestra lá sobre recepção, e recebi pessoas que eram do tempo ligado à CGTA. E nós tivemos um dia de convivência harmoniosa. Então isso nem existe mais.
mas na época deu uma queda de nervo, tá? Então o Pai Seta Branca, o mundo espiritual, ele não se divide. E nós não vamos deixar as correntes negativas de inveja e de ciúme destruir essa doutrina. Olha, o nosso recado é que observe as palavras dos apóstolos que esteve com Jesus, tá? Jesus, ele veio e nos encantou. O Cristo caminheiro, ele nos encanta, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão sem ele, tá? A palavra de João que está no capítulo 14, versículo 6 do Novo Testamento Vivo, que é a vida de Jesus com os apóstolos. Ali consta em todos os livros, independente de ser católico, protestante, deste ou de outro modelo, é a vida de Jesus com os apóstolos. E nunca vai sair da moda. Então devemos acreditar em Jesus de Nazaré, que a palavra dele veio para ficar. Até os incrédulos acreditam na palavra dele, tá? Porque ele obedeceu, a palavra dele tem força, tá? A palavra dele é forte. Então essa é a minha mensagem, a mensagem da doutrina, criada por Tia Neiva, pelo Pai Seta Branca, e nós não podemos fugir do caminho, seja desta ou de outra doutrina. Se formos missionários de uma causa, que seja a causa da caridade, tá? Baseado nos ensinamentos de Jesus, considerando a doutrina de São Francisco de Assis também, que é o amor pelos mais fracos, pelos pobres, pelos animais, pela natureza. Se for assim, todos estamos certos. Agora, se desviar o pensamento para coisa material, para o dinheiro, para o vício, para a ganância, aí nós nunca fomos ser missionários, nem nesta e nem outra doutrina, tá? Então a minha recomendação, meu resumo da nossa entrevista é essa: temos que ser missionário despregado desses princípios, tá? Que é a ganância, a falta de fé e por aí, tá? Então temos que seguir um modelo cristão para ser missionário de Deus. Aqueles que se dizem missionário de Deus e não têm essa característica, felizmente está fácil de descobrir. Salve Deus.